Você quer ser o homem mais conquistador do mundo? Então pare de tentar conquistar. Já vai deixando o seu like e seguindo o canal para nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Os homens que mais têm poder de atração não estão implorando atenção. Eles não correm atrás, não forçam conexão. Eles apenas são presentes, firmes, em paz. Você já viu um leão caçando com desespero? Já viu uma montanha tentar provar seu valor? Claro que não. Porque o que é poderoso não precisa se justificar. O maior erro dos homens modernos é achar que conquistar alguém depende de frases perfeitas, da roupa certa ou de algum segredo mágico escondido num curso online. Mas a verdade é brutal. Você só conquista de verdade quando se conquista primeiro. Um homem que não tem domínio sobre si é facilmente dominado pelos outros. E isso é o oposto de sedutor, porque toda energia carente repele. Toda necessidade exposta cria desequilíbrio, e todo desequilíbrio afasta. O que atrai de verdade é o silêncio de quem não está em guerra consigo. É a postura de quem não precisa provar, apenas viver. É o olhar que observa mais do que fala. É o homem que, antes de querer ser escolhido, já se escolheu. Você já reparou que os homens que mais recebem atenção, geralmente, nem estão tentando? Eles não forçam conversa, não mendigam sorrisos. Eles estão ali, inteiros. E essa inteireza se torna magnética. A maioria, no entanto, vive com medo. Medo de não ser aceito, medo de ser ignorado, medo de não ser o suficiente. E com isso, passam a vida representando, agindo com base no que acham que os outros querem ver e não no que realmente são. É aí que tudo desaba. Porque você até pode impressionar por alguns minutos com uma boa aparência ou com frases bem ensaiadas. Mas nenhuma performance sustenta uma presença vazia por muito tempo. E as pessoas percebem, elas sentem, porque ninguém se conecta com um personagem, se conectam com verdade. Sabe o que torna um homem verdadeiramente conquistador? Não é o que ele fala, é o que ele irradia. E você só irradia força quando não está mais tentando mostrar que tem. Você só irradia confiança quando não depende do resultado. E você só irradia paz quando não está em guerra com a sua própria história. O estoicismo ensina isso com clareza. O homem que busca ser amado por todos é escravo de todos. Mas o homem que ama o que ele próprio se tornou, esse sim é livre. E um homem livre é irresistível. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas como eu chego lá? Como eu paro de depender da aprovação dos outros? E a resposta é simples, mas difícil. Você precisa se reconstruir internamente, porque nenhum aplauso externo compensa o vazio que vem da falta de respeito próprio. Você tem que virar o homem que você mesmo admiraria, aquele que mesmo sozinho tem honra. Mesmo cansado é constante, mesmo tentado é firme, mesmo rejeitado continua inteiro. Esse homem não é comum, ele é raro. E exatamente por isso, ele conquista. Não porque ele se esforça para isso, mas porque o mundo sente falta de alguém assim. E quando alguém assim aparece, ele não precisa disputar espaço. Ele é o espaço. Se você quer ser o homem mais conquistador do mundo, esqueça as técnicas, esqueça os atalhos. Comece olhando para si e perguntando: quem eu estou me tornando? Porque é isso que determina o que você atrai. E mais ainda, determina quem você decide manter por perto. A maioria dos homens ainda acredita que conquistar é uma questão de fazer, mas os estoicos diriam que é, na verdade, uma questão de ser. Você pode até decorar frases de efeito, aprender a linguagem corporal perfeita e fazer tudo tecnicamente certo. Mas se a sua essência ainda for insegura, tudo isso vai soar forçado. As pessoas não reagem ao que você diz. Elas reagem à energia por trás do que você diz.
E aí vem uma verdade dura, mas libertadora. Você não precisa ser bonito, rico ou perfeito para ser desejado. Você só precisa ser coerente. A coerência é mais sedutora do que qualquer atributo físico. É raro, é poderoso. Porque um homem coerente transmite confiança, e confiança é o que mais falta no mundo. Quantos homens dizem que são confiantes, mas tremem por dentro quando não recebem uma resposta imediata? Quantos pregam autenticidade, mas se moldam ao ambiente só para se sentirem aceitos? Quantos falam de respeito próprio, mas aceitam migalhas só para não ficarem sozinhos? A incoerência é percebida, mesmo que ninguém diga. E quando você é incoerente, tudo em você perde força. Suas palavras, seus gestos, sua presença, tudo fica frágil. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando o que você pensa, sente e faz estão alinhados, você vira uma rocha, um farol, algo que os outros querem se aproximar. Não pelo que você oferece, mas pelo que você representa. E isso não é teoria, é biologia. O cérebro humano é atraído por segurança, e nada transmite mais segurança do que um homem que sabe quem é e age de acordo com isso, mesmo quando ninguém está olhando. Você não precisa gritar para ser ouvido, não precisa provar para ser valorizado, precisa apenas viver uma verdade que poucos têm coragem de viver, e essa verdade é simples. Você não veio para ser querido por todos, você veio para ser inteiro com você, e quem te reconhecer nesse estado vai se aproximar. Não por carência, mas por sintonia, não por necessidade, mas por respeito. E é aí que a conquista verdadeira acontece, não como um jogo, mas como consequência. Você se torna um homem que não procura por atenção. A atenção é que começa a procurar por você. E o mais irônico, nesse ponto você já nem se importa mais, porque sua vida está tão plena, sua paz tão sólida, que a presença de alguém é só um bônus, não uma salvação. Esse é o segredo que quase ninguém te conta. O verdadeiro conquistador é aquele que não precisa conquistar. Todo homem quer se tornar desejável, mas poucos entendem que o desejo começa na forma como você se trata quando ninguém está vendo. Você acorda e a primeira coisa que faz é reclamar? Ou pega o celular e mergulha em distrações? Ou ainda pior, começa o dia já sentindo que a vida está te devendo algo? Esse é o tipo de comportamento que corrói sua presença, porque transmite ao mundo uma mensagem silenciosa. Eu não domino a mim mesmo. E se você não domina a si mesmo, nunca vai conquistar nada de verdade, muito menos alguém. Os antigos estoicos tinham uma frase poderosa: se queres dominar o mundo, comece dominando a ti mesmo. E isso não é sobre controle rígido, é sobre atenção e intenção. Você levanta da cama como quem carrega um peso ou como quem carrega um propósito. Homens conquistadores não se fazem no espelho nem no Instagram. Se fazem no silêncio, na forma como lidam com o desconforto, na maneira como encaram a preguiça, o medo, o tédio e a rejeição. Sabe por quê? Porque tudo isso, o desconforto, a incerteza, o não, é o que refina a alma masculina. O que diferencia os homens comuns dos inesquecíveis é a capacidade de se manter firme quando ninguém está assistindo. Quer se tornar irresistível? Então pare de buscar aprovação e comece a desenvolver um padrão interno de excelência, não pelo aplauso, mas porque você se recusa a viver como um escravo dos próprios impulsos. Esse tipo de homem não precisa dizer que é diferente. Ele se move com uma calma que incomoda. Fala pouco, mas diz o necessário. Fica em silêncio sem parecer desconfortável. E quando age, as pessoas prestam atenção, porque essa presença silenciosa carrega uma força que não se finge, não se compra, não se copia. Ela é construída, uma escolha de cada vez, uma manhã disciplinada de cada vez,
uma decisão de respeitar a si mesmo quando seria mais fácil se entregar à preguiça ou à autopiedade. Você quer ser desejado? Então, se torne desejável para si mesmo primeiro. E quando isso acontecer, você vai ver o mundo responder de forma diferente, porque homens que se respeitam profundamente provocam nos outros um tipo raro de admiração, aquela que não precisa de palavras. Existe um erro silencioso que afasta a maioria dos homens do sucesso na arte da conquista. Eles tentam parecer interessantes, mas esquecem de se tornar interessados. Você já reparou como é raro alguém que realmente escuta? Que presta atenção de verdade, que faz perguntas com curiosidade genuína, não para puxar assunto, mas porque realmente quer entender o outro? A maioria escuta só esperando, à vez de falar. E é exatamente aí que mora a diferença. Um homem que escuta com presença, com atenção, com propósito, é automaticamente percebido como alguém raro. E tudo que é raro desperta fascínio. Quer ser o homem mais conquistador do mundo? Seja o homem mais atento da sala. Enquanto os outros tentam impressionar, você observa. Enquanto eles falam demais, você repara no que não foi dito. Enquanto eles competem, você compreende. Isso não é técnica de sedução, é inteligência emocional, é maturidade. É domínio estoico sobre o ego que grita, seja o centro das atenções. E você escolhe silenciar esse ego para realmente enxergar o outro. E esse é um poder brutal, porque a maioria das pessoas nunca foi ouvida de verdade. Elas estão acostumadas com conversas superficiais, vazias, automáticas. Mas quando encontram alguém que olha nos olhos, ouve sem pressa e pergunta com presença, elas sentem algo diferente. Sentem respeito, e respeito é o primeiro passo da conexão real. Sem respeito não existe admiração. E sem admiração não há desejo que dure. O verdadeiro conquistador não se destaca gritando mais alto. Ele se destaca porque escuta mais fundo. E mais, ele escuta não só o outro, mas a si mesmo. Percebe seus próprios padrões. Sabe quando está tentando forçar algo. Entende quando está carente, reativo ou ansioso. Esse autoconhecimento o torna um mestre do próprio ritmo. E ritmo é sedução. Você quer ser lembrado? Então não tente ser inesquecível. Tente ser presente. A presença cria conexão. E a conexão abre todas as portas. Você já se perguntou por que alguns homens, mesmo sem serem bonitos, atraem atenção por onde passam? A resposta está na coerência emocional. Algo que a maioria dos homens nunca aprendeu a desenvolver. Coerência emocional é quando aquilo que você sente, pensa e faz está em harmonia. Não há contradição no seu olhar, nas suas palavras, nas suas ações. E essa harmonia silenciosa emite um sinal claro. Você é confiável. Você pode não perceber, mas as pessoas sentem isso. Elas sentem quando você está tentando parecer seguro, mas por dentro está em pedaços. Sentem quando você sorri, mas é um sorriso forçado. Quando você fala com confiança, mas suas ações dizem o contrário. E o pior é que isso acontece no automático. O corpo revela o que a mente tenta esconder. Por isso, o verdadeiro homem conquistador não precisa parecer nada. Ele só precisa ser. Ele vive aquilo que fala. Ele sente aquilo que expressa. E se não sente, prefere o silêncio, porque sabe que a energia da incoerência destrói tudo o que tenta construir. Essa coerência vem da prática estoica de viver de acordo com os próprios valores, de não fazer algo apenas por resultado, mas por convicção, de se perguntar o tempo todo: o que estou fazendo agora honra o homem que quero ser? Quando você vive assim, o seu olhar muda. O seu corpo transmite confiança sem esforço. Sua voz não treme, não porque você ensaiou, mas porque está alinhado com a própria verdade. E é isso que atrai. Não a aparência, mas a inteireza. Ser inteiro num mundo de metades
é magnético. Ser verdadeiro num mar de máscaras é revolucionário. Homens assim não precisam de truques, frases prontas ou estratégias de conquista. Eles entram em qualquer ambiente e as pessoas percebem: esse cara carrega algo diferente. Esse algo é coerência emocional. E isso, meu amigo, não se aprende decorando. Se aprende vivendo. Você quer saber o que é realmente irresistível em um homem? A capacidade de estar bem sozinho. Mas atenção, não confunda isso com solidão. Estou falando da habilidade de se bastar, de se preencher, de encontrar paz na própria companhia. Isso sim é raro, e tudo que é raro chama atenção. Veja bem, a maioria dos homens busca validação o tempo todo. Vivem em função de curtidas, de respostas rápidas, de atenção constante. Mas esse comportamento grita desespero, e o desespero repele. O homem que está em paz, sozinho, não precisa provar nada. Ele não corre atrás de aplausos. Ele não mendiga afeto, porque ele entende que a verdadeira conquista começa dentro. E aqui entra um ensinamento brutal do estoicismo. Quem não domina a si mesmo será sempre dominado por outros. Se você não consegue ficar bem consigo mesmo, você será escravo da aprovação alheia. E ninguém admira um escravo. O verdadeiro conquistador não está sempre buscando alguém. Ele está sempre construindo algo. Um projeto, um propósito, uma visão. Ele é o homem ocupado em se lapidar. E exatamente por isso atrai. Porque o que seduz de verdade não é a presença constante, mas a presença valiosa. Não seja o homem que está disponível o tempo todo. Seja o homem que está presente quando realmente importa. E que, quando está ausente, deixa saudade. As pessoas sentem quando você tem uma vida rica, não de dinheiro, mas de propósito. Elas sentem quando você é centrado, firme, focado, e sentem quando você está só esperando alguém aparecer para preencher o seu vazio. O homem mais conquistador do mundo não vive para conquistar. Ele vive para evoluir. E no meio desse caminho, ele conquista sem esforço. Porque o silêncio dele diz mais do que 1000 palavras. Porque ele não persegue, ele atrai. E atrai justamente porque não precisa. Existe um tipo de homem que entra em um ambiente e muda tudo, mesmo sem dizer uma palavra. E não é porque ele é bonito. É porque ele carrega algo que quase ninguém tem, autoridade silenciosa. Esse é o tipo de presença que não depende de gritar, de se exibir ou de chamar atenção. Pelo contrário, quanto mais silencioso ele é, mais os outros prestam atenção. Porque ele não precisa provar nada, ele só é. Mas de onde vem essa autoridade? Ela nasce de um lugar que poucos têm coragem de visitar, o domínio de si mesmo. Esse homem já venceu suas guerras internas, já enfrentou seus próprios medos, já superou a necessidade de agradar todo mundo. E agora ele não vive para ser aceito, ele vive para ser real. Os estoicos diziam: quem é livre por dentro jamais será escravo por fora. E essa liberdade interior cria um magnetismo brutal, porque a maioria das pessoas está em guerra consigo mesma. Mas quando elas encontram alguém em paz, elas sentem isso. E é impossível não se sentir atraído por alguém que transmite calma num mundo que grita o tempo todo. Sabe aquele homem que não se apressa, que fala com calma, que não reage com raiva nem com ansiedade, que observa primeiro, responde depois? Esse homem parece ter o controle de tudo, mas o segredo é que ele só tem controle de uma coisa, dele mesmo. E isso basta, porque o autocontrole, a calma, a firmeza geram respeito, e o respeito abre portas que a beleza nunca vai abrir. O homem mais conquistador do mundo não é aquele que convence, é o que não precisa convencer. Ele emana segurança, e segurança é uma das coisas mais sedutoras que existem. Se você dominar a si mesmo, o mundo te percebe. Se você dominar sua energia, os outros sentem. E se você dominar suas emoções, ninguém consegue tirar isso de você.
Um mito que muitos homens carregam é acreditar que ser conquistador é uma questão de sorte ou de talento nato. Nada poderia estar mais longe da verdade. Ser o homem mais conquistador do mundo é, acima de tudo, uma questão de mentalidade. E essa mentalidade pode ser cultivada. Não é mágica, não é sorte, não é um dom especial. O erro fatal que muitos cometem é pensar que podem controlar o outro, as emoções, as escolhas, as respostas. Mas o verdadeiro poder está em controlar a si mesmo. Os estoicos já sabiam disso há mais de 2000 anos. Eles ensinaram que não podemos controlar o mundo externo, apenas nossa reação a ele. E isso inclui as interações com as pessoas que desejamos conquistar. Quando você entende que o que está em jogo não é o outro, mas você, muda tudo. Você para de tentar manipular situações e começa a agir com autenticidade. Você se liberta das expectativas e das pressões sociais. Essa mudança de mentalidade corta pela raiz a ansiedade, o medo da rejeição e o desejo de aprovação. Ela permite que você se posicione de um lugar de força e não de necessidade. É aí que surge o verdadeiro magnetismo, porque as pessoas sentem quando você está alinhado com você mesmo, sentem quando você não está tentando ser algo que não é. E acredite, isso é muito mais atraente do que qualquer técnica ou conversa ensaiada. Ser conquistador não é sobre o que você diz, mas sobre quem você é, e isso só se constrói de dentro para fora. Você sabia que o senso de humor pode ser uma arma poderosa para se tornar o homem mais conquistador do mundo? Mas não qualquer tipo de humor. Estou falando do humor inteligente, aquele que demonstra confiança e controle. O humor é uma forma de conexão humana. Quando você consegue fazer alguém rir de forma genuína, cria uma ligação emocional instantânea. Isso mostra que você está confortável consigo mesmo e que sabe lidar com situações de maneira leve, mesmo as difíceis. Mas tem um detalhe crucial que poucos percebem. O humor que conquista não é o humor que diminui o outro. Piadas ofensivas, sarcasmo pesado ou ironias maldosas são sinais de insegurança. Eles até podem chamar a atenção momentaneamente, mas não criam vínculos verdadeiros. O verdadeiro conquistador usa o humor para elevar o ambiente, para aliviar tensões e para mostrar que está no controle. É um humor que passa segurança, que deixa a pessoa ao seu lado se sentindo bem. Além disso, o senso de humor demonstra inteligência emocional. Você sabe quando e como usar a piada certa, sem forçar, sem tentar impressionar. E isso, acredite, é um diferencial enorme. Porque a maioria dos homens está preocupada demais com a imagem séria e impenetrável, quando a verdadeira força muitas vezes está em mostrar leveza. Ser o homem mais conquistador do mundo é saber equilibrar seriedade e diversão. É mostrar que você pode ser profundo, mas também divertido. Que você pode ser forte, mas também gentil. Esse equilíbrio cria uma aura magnética, que atrai sem esforço e mantém o interesse vivo. Você já percebeu como os pequenos detalhes revelam grandes verdades? Na arte da conquista, são esses detalhes que fazem toda a diferença. Não, são as grandes declarações, os gestos exagerados ou as promessas vazias que conquistam de verdade. São as pequenas atitudes consistentes que mostram quem você é de verdade. Por exemplo, o modo como você mantém contato visual, a forma como escuta atentamente, sem interromper, o respeito ao espaço e ao tempo da outra pessoa. Esses gestos sutis comunicam algo poderoso. Eu me respeito e respeito você. E esse respeito gera confiança, a base de qualquer relacionamento saudável e duradouro. Os estoicos sabiam que a virtude está nas ações cotidianas, nas pequenas decisões que tomamos sem perceber. Eles diziam que a excelência não é um ato isolado, mas um hábito. Portanto, ser o homem mais conquistador do mundo
Não é uma questão de grandes feitos, mas de pequenas consistências. Cada detalhe importa, porque cada detalhe constrói a sua reputação. Quando você domina esses pequenos sinais sutis, você não precisa mais vender nada. Sua presença já fala por si. E o melhor, você não perde tempo tentando ser alguém que não é. Você apenas aprimora quem já é, com autenticidade e coerência. Lembre-se, o poder está nos detalhes que só os observadores atentos percebem. Mesmo fazendo tudo certo, algo te impede de avançar. Essa sensação pode estar ligada a uma armadilha mental que mantém muitos homens presos, sem perceber. Essa armadilha é a necessidade constante de aprovação externa. Buscar validação nas palavras, nos gestos ou na atenção dos outros é um erro que corrói sua força interna. Os estoicos nos ensinam que devemos focar no que depende de nós, nossos pensamentos, ações e escolhas. Quando colocamos nosso valor nas mãos dos outros, entregamos nosso poder. É um paradoxo cruel. Quanto mais você busca agradar, menos atraente você se torna. Porque a necessidade gera pressão, ansiedade e comportamento desesperado. E isso não passa despercebido. O homem mais conquistador do mundo não depende da aprovação alheia. Ele tem uma bússola interna firme que guia suas decisões sem se abalar pelos ventos externos. Essa autonomia emocional é o que cria respeito, admiração e desejo genuíno. Por isso, o primeiro passo para se libertar dessa armadilha é entender que sua autoestima não deve ser medida pelo olhar do outro. Não espere que alguém te valide para se sentir completo. Seja seu próprio juiz e seu próprio herói. Quando você faz isso, cria um campo magnético tão forte que ninguém consegue ignorar. Você sabe qual é a chave escondida que pode mudar tudo na sua jornada para ser o homem mais conquistador do mundo? Não é charme, dinheiro ou aparência, é a coerência emocional. Muitos homens confundem emoção com reação impulsiva. Acham que ser emocional é ser vulnerável demais ou perder o controle. Mas a verdade é que a coerência emocional é o que diferencia um homem seguro de um homem perdido. Coerência emocional significa alinhar seus sentimentos com suas ações. É saber reconhecer o que você sente, entender por que sente e responder de forma equilibrada, não explosiva, nem fria demais. Essa harmonia cria confiança em você e nos outros, porque as pessoas percebem quando suas emoções são reais, quando suas palavras e atitudes não são contraditórias. Um homem que perde o controle com facilidade pode até chamar atenção, mas não cria conexões verdadeiras. Já o homem que domina suas emoções, mesmo nos momentos difíceis, se torna um porto seguro para quem está ao seu redor. Isso não quer dizer reprimir o que sente, mas sim expressar com maturidade. E isso gera respeito, admiração e, claro, atração. Os grandes estoicos valorizavam essa virtude acima de muitas outras. Eles diziam que o verdadeiro poder está em ser dono de si mesmo, em todas as circunstâncias. Então, se você quer se destacar, trabalhe sua coerência emocional. Ela vai ser a base do seu magnetismo. Existe uma verdade dura, mas libertadora, que poucos homens aceitam. Você não pode controlar as escolhas dos outros, só as suas. Essa verdade é o pilar para se tornar o homem mais conquistador do mundo. Muitos homens se perdem tentando mudar a opinião ou o comportamento de alguém que desejam conquistar. Eles investem energia em manipulação, cobranças e expectativas. Mas essa é uma estrada sem saída. Quanto mais você tenta controlar o outro, mais se afasta da sua própria liberdade. Os estoicos ensinavam que a única coisa que realmente pertence a você é a sua vontade. Tudo o mais está fora do seu controle. Opiniões, sentimentos, reações dos outros. Quando você aceita essa realidade, para de lutar contra o inevitável e começa a focar no que pode mudar.
sua postura, sua confiança, seu valor próprio. Essa aceitação traz paz e clareza. Ela permite que você seja autêntico, que não force situações nem finja ser alguém que não é. E a autenticidade é o que realmente atrai. Porque as pessoas sentem quando você está em paz consigo mesmo, sem necessidade de aprovação. Portanto, pare de tentar controlar o que não depende de você. Invista no seu próprio crescimento e deixe o resto fluir naturalmente. Você já ouviu falar no paradoxo que poucos percebem sobre ser um homem conquistador? É o seguinte: quanto mais você corre atrás, menos você conquista. Parece contraditório, mas é uma das maiores verdades que você precisa entender. Quando você está desesperado para conquistar alguém, sua ansiedade fica evidente. Você começa a agir de forma agressiva, insistente e até perde a naturalidade. Essa pressão cria um campo energético negativo que afasta em vez de atrair. Os grandes filósofos antigos já sabiam disso. Eles ensinavam o valor do desapego, da paciência e da confiança no tempo certo das coisas. Quando você para de tentar forçar a conquista, começa a agir com calma e autenticidade. Isso faz com que você se torne mais atraente, porque transmite segurança e equilíbrio. Além disso, esse desapego te protege do sofrimento da rejeição. Você entende que o resultado não define seu valor, sua atitude sim. Ser o homem mais conquistador do mundo não é uma corrida, mas uma dança onde você e o outro se encontram naturalmente. Então relaxe, confie no seu valor e deixe que a vida faça o seu trabalho. Agora você já sabe que ser o homem mais conquistador do mundo vai muito além de técnicas superficiais ou frases prontas. É uma jornada de autoconhecimento, disciplina e respeito, principalmente consigo mesmo. Aprender a controlar suas emoções, valorizar os pequenos detalhes, desenvolver senso de humor inteligente e se libertar da necessidade de aprovação externa são passos que poucos têm coragem de dar. Mas é justamente essa coragem que vai te diferenciar de todos os outros. Lembre-se, conquistar não é dominar ou controlar, é atrair pela sua essência, pela sua autenticidade. E isso só acontece quando você vive alinhado com seus valores, age com coerência emocional e aceita o que não pode mudar. Se você está pronto para assumir esse caminho, comece agora mesmo. Pratique esses ensinamentos no seu dia a dia e observe como sua vida vai se transformar. Já vai deixando seu like e seguindo o canal para nos ajudar a trazer mais conteúdo que transforma de verdade. E quero que você faça o seguinte: comente aqui embaixo, sou conquistador, para mostrar que está comprometido com essa transformação. Vamos juntos nessa jornada de evolução e conquista verdadeira.